A Cida vai falar um pouquinho sobre a CEBIM e, na sequência, nós vamos ter a palestra com Guilherme Carmossi, da BIM Marília, falando sobre a curva de aprendizagem no BIM na era digital. Você, Cida. Muito bom este evento, super empolgante. E a participação de vocês, muita gratidão, adorei, né, a participação de todos aqui. E aqui chegaram várias pessoas desde o momento que nós começamos, né? Então eu vim falar um pouquinho da CEBIM. A CEBIM, a Câmara Brasileira de BIM, ela é uma associação sem fins lucrativos que tem justamente esta missão, não somente de disseminar o conhecimento em BIM, mas está ali presente no desenvolvimento, né, das políticas públicas, né, no desenvolvimento de tecnologia, de contribuir com a sociedade em toda a cadeia onde o BIM se faz presente. Nós aqui, a Andréia, Guilherme, nós somos representantes da CEBIM Nacional no estado de São Paulo, estamos aqui junto com vocês, né, não somente nesse evento, mas em futuros. E eu convido vocês que estão aqui nos assistindo a fazer parte desse movimento, a vir aprender conosco, estar junto conosco, tá? Porque é assim que a gente vai mudar, pois o BIM é um novo paradigma gerencial, é um novo contexto. E como é que a gente desenvolve este novo contexto? É no conhecimento, no desenvolvimento do conhecimento. Então, alinhado aí às diretrizes da CEBIM, que tem representações, né, regionais em todas as capitais aí do Brasil, praticamente, né, nós estamos aqui desenvolvendo este alinhamento, que é passar para vocês um conhecimento de qualidade, respaldado na tecnologia, respaldado aí nas ciências, respaldado nas informações aí, as boas práticas do mercado. Então, olha, mais uma vez, muita gratidão a todos que estão nos acompanhando. Convide seus colegas, distribui nos grupos aí da faculdade, traga os colegas que estão começando, tá? Para que a gente possa aí juntos, todos juntos, porque o BIM não se faz sozinho, a gente possa transformar essa nova realidade aí para todos nós. E agora, meus queridos, eu vou convidar aqui o nosso querido Guilherme para fazer aí a apresentação dele. Guilherme, é com você.
Alô, e agora? Alô? Deixa eu ver se tá saindo agora o som na live. Minutinho, gente. Pera aí, pessoal. Pronto, agora vocês estão me ouvindo, né? Beleza. Agora todo mundo tá me ouvindo, agora eu posso falar. Gente, desculpa aí, tá bom? Porque eu tô gerenciando a live e ao mesmo tempo dando a palestra, por isso que vocês não me veem. Tô aqui no meu computador que está transmitindo para vocês e ao mesmo tempo vou dar essa palestra para vocês que é sobre a curva de aprendizagem no BIM. Beleza? É para quem está começando e precisa saber, precisa conhecer como aprender, e para quem também já está há muito tempo no campo e quer aprender como ensinar a melhor maneira, ok? Para a gente transmitir. Então vamos lá. Vamos lá sobre. Queria me apresentar, eu sou engenheiro civil, eu sou especialista em arquitetura e design de interiores, beleza? E sou professor de matemática e física pela Secretaria da Educação. Eu crio conteúdo educacional no meu canal do YouTube e sou sócio proprietário da Build Intelligence Marília, ok? E na Build Intelligence Marília nós somos um escritório de projetos em BIM aqui no interior de São Paulo. E nós somos de Marília, interior de São Paulo, nós somos do Velho Oeste Paulista aqui, Centro-Oeste Paulista, tá? E nós vamos começar falando um pouquinho sobre tudo que eu quero abordar para vocês nessa noite. Eu quero falar um pouco sobre o efeito cauda longa no conhecimento, como que ele transformou a nossa vida, certo? A esteira rolante de aprendizagem, a revolução do protagonismo na aprendizagem, a revolução da multidisciplinaridade, a revolução da complexidade, a gestão da singularidade, o overflow de informação e o BIM me pegou na curva para a gente pensar aí em quais as soluções aí para esses problemas, beleza? Então vamos lá. Vamos lá para a próxima parte que eu queria falar para vocês. Eu tenho um gráfico bem complexo aqui para apresentar, né? Vários esquemas difíceis. Esse aqui, eu não sei se todos vão conseguir entender, que é sobre a cauda longa, né? O que seria a cauda longa? A cauda longa é um fenômeno que aconteceu agora na era da internet. Qual que é a diferença de como o conhecimento era adquirido no passado do conhecimento que é adquirido no presente? Nós tínhamos uma grande quantidade de relevância, ou seja, os conteúdos mais importantes que ficavam ao nosso acesso. Porque nós éramos limitados, nós não tínhamos a internet, então nós éramos limitados a uma biblioteca, a uma faculdade, a um lugar físico, certo? E nós, nessa biblioteca, nós não podíamos ter todos os livros do mundo nessa biblioteca, certo? Então, a biblioteca era limitada aos assuntos mais relevantes, certo? A parte mais importante. E o que aconteceu? Com o advento da internet, essa revolução causou que todos os assuntos estão à disposição. Então não precisa mais limitar ao assunto mais relevante. Todos os nichos eles estão em acesso, ao acesso de todos, certo? Isso transforma totalmente a nossa aprendizagem. Como que ele transforma a nossa aprendizagem? Porque agora todos têm acesso à informação. O intermediador da informação não é mais o livro físico
e não é mais a situação da limitação física do conhecimento. O espaço físico ele é ilimitado agora, através dos meios digitais. Então, a necessidade do professor agora é diferente, porque já existe uma multidão de informação que nós vamos lidar mais para frente e ver como que o BIM entra nessa vastidão de informação, beleza? Então, nós temos uma diversidade muito grande de assuntos. E como que isso interfere? Isso interfere na nossa esteira rolante. O que é esteira rolante? Essa diversidade de assuntos, essa diversidade de conteúdos, de nichos gigantescos, fez o que o mundo mudasse extremamente rápido. E o mundo mudando extremamente rápido, as pessoas eles pararam de acompanhar a atualização do mundo, certo? Então o que acontece? A gente aprende ali na faculdade ou no ensino fundamental, né? A gente aprende a velocidade média da variação de espaço com a variação de tempo. A nossa evolução de aprendizagem, ela tem que ser a variação de aprendizagem em função da variação que o mundo muda. Como assim, Guilherme? O que você quer dizer? Eu quero dizer que para nós evoluirmos, nós devemos ir a uma velocidade maior do que o mundo está mudando. A maioria das pessoas seguem o ritmo do mundo. E isso não faz com que elas cresçam, com que elas evoluam. Um exemplo disso é a pandemia. Quando a pandemia veio, em muitos lugares, eu não sei como foi aí para você, na sua empresa, na sua escola, na sua faculdade, na sua família, mas para muitos foi um caos. Porque todo mundo mudou de repente para o EAD, para o home office, para o escritório, teve que usar novas ferramentas para se trabalhar, e era reunião pelo Zoom, e era acesso remoto de computador, e era ambientes virtuais, e todo mundo às vezes apanhando para mexer com aquilo, mas aquelas transformações, elas não foram criadas durante a pandemia, elas já existiam. Aquelas tecnologias, elas já existiam. Só que as pessoas, elas não tinham o conhecimento de se antecipar ao movimento. Elas sempre iam de acordo com o movimento. Então, quando a onda veio, eles tiveram que se adaptar. E por isso veio esse grande choque. O Jefferson falou uma coisa sobre a implementação do BIM ontem, que foi muito relevante. Que é, às vezes, as alegações das pessoas o cliente, vou esperar o cliente pedir para usar BIM. Vou esperar o cliente, o governo exigir, certo? Só que quando chega a exigência, às vezes você não está preparado. Aí você fica para trás. Então, você não consegue evoluir. Você tem que ir mais rápido. Nós precisamos prever essas mudanças. E nós estamos aqui para isso. Nesse workshop, trabalhando tudo, nós estamos vendo como o mundo vai mudar. Certo? Qual vai ser os próximos passos do mundo, como ele está caminhando, para a gente poder se antecipar essa mudança. Porque se você não se antecipa a essa mudança, você não consegue evolução. Você vai junto com a manada. O que teve de gente, eu não sei como foi para vocês. Eu não sei como foi aí a relação de vocês durante esse tempo de pandemia. Mas eu vi assim, às vezes, os professores de pós-graduação, pessoas extremamente capacitadas, mas às vezes elas não sabiam usar as ferramentas. Às vezes ela não sabia coisas que o e-mail dela fazia. Ela não sabia, às vezes, trabalhar com videoconferências. E era uma coisa de, nossa, meu colega aí tá com o microfone, muta o microfone de não sei quem. E trabalha isso, e trabalha aquilo. Porque não tinha o domínio ainda do software. A mudança veio e a pessoa não estava preparada. Isso aconteceu em todos os níveis da sociedade. Entende? Por isso que essa esteira rolante aí, ela é importante. Porque é uma esteira. Se eu estiver andando na mesma velocidade da esteira, eu não vou para frente. Se eu estiver andando na mesma velocidade da esteira, eu não progrido. Eu tenho que sempre me adiantar. É por isso que a gente está aqui. A gente está buscando evolução. A gente está buscando correr atrás de algo que vai vir na transformação, que é o BIM. Então eu preciso estar sempre atento, preciso estar ligado, preciso correr com isso. A gente não pode deixar a inovação bater na nossa porta. A gente tem que ir atrás dela. E foi o que a pandemia veio, a pandemia revelou. A pandemia não mudou o mundo. O mundo já vinha mudando há muito tempo.
E as pessoas não se ligavam, elas não estavam atentas às novas tecnologias. Ou às vezes elas não tinham acesso. Aí a pandemia só fez a água bater na bunda mesmo. Entende? Só fez o impacto acontecer. Então, quando a gente entende esse sistema de esteira rolante, a gente entende que o mundo muda muito rápido e a gente tem que buscar recursos para a gente sempre mudar. E isso deve ser pensado em nós como profissionais, deve ser pensado nos cursos das faculdades, das pós-graduações, porque imagine um curso de 5 anos, certo? Eu fiz o meu curso em 5 anos. Será que se eu for dar a aula daqui a 10 anos, 15 anos, será que eu tenho que dar aula da mesma maneira que eu dei há 10, 15 anos atrás? Será que o mundo de 10 anos atrás é o mesmo que hoje? Pense em nós, todos nós, pense em cada um de nós no ano de 2017, 2018. E olhe para nós em 2021 agora. Será que o mundo de 3 anos atrás é o mesmo mundo de hoje? Será que aquilo que eu estava falando há 3, 4 anos atrás é válido para hoje ou já passou? Então a gente precisa repensar a nossa aprendizagem, nós precisamos repensar o nosso ensino. Ensino e aprendizagem são coisas distintas. O ensino é como eu passo a informação, é o professor que dá um ensino e o aluno que executa a aprendizagem. Então nós precisamos pensar nisso nesse sentido. Por quê? A gente precisa se atualizar, a gente precisa correr, a gente precisa atuar nas faculdades. Por quê? Você entrou na faculdade 5 anos atrás, você acabou de se formar. Será que o mundo é o mesmo? O mundo já mudou e o mundo muda cada vez mais rápido. Então a gente tem que estar sempre buscando essa transformação. A gente tem que sempre correr para frente dessa esteira. É uma ideia de um palestrante, o educador Murilo Gun, e eu gosto muito das palestras deles, ele deu essa ideia. E quando eu vi, ela me fez refletir. E ela precisa dar esse start na nossa cabeça hoje, né? Eu preciso pensar aqui no agora. Preciso estar pronto para a mudança de amanhã. Entendeu? E como que isso funciona? Isso funciona através de uma outra revolução, que é o protagonismo na aprendizagem. O que é o protagonismo na aprendizagem? É quando você é o responsável pelo seu próprio aprendizado, certo? Quem nunca no período da faculdade ou mesmo na empresa teve um problema, teve que correr para o YouTube para ver como é que faz e correr atrás e pegar e fazer, certo? Antigamente isso não existia. Antigamente eu dependeria ou de um livro físico, de um manual físico que eu deveria adquirir, de um professor que deveria ser o intermediador desse conhecimento. Mas através da internet, do mundo digital, o ensino e a aprendizagem ela foi voltada para o aluno. Você como engenheiro, você como arquiteto, a aprendizagem ela está mais direcionada para você como protagonista, certo? E para qualquer área da nossa vida. Depende mais de nós. Hoje em dia, muito mais do que antes. A aprendizagem depende de nós do que do professor, do que de quem está lecionando, porque a informação ela já existe. Antigamente o professor ele era o meio da informação. Ou eu ouvia, ou eu aprendia através do professor, ou eu teria que ir numa biblioteca pesquisar um livro. Hoje a internet já me deu a informação. O professor ele tem que me direcionar, e eu vou falar disso mais para frente, sobre o papel do professor. Mas eu não dependo do professor necessariamente para a informação. Existem outros caminhos. E eu preciso traçar esses outros caminhos aí na minha vida, na minha profissão, para me integrar nesse caminho aberto que é o BIM, nesse campo vasto. Porque todos nós temos um caminho para trilhar que não está centrado em uma pessoa, certo? Talvez uma pessoa sozinha não seja capaz de ensinar e implementar o BIM na sua completude. Entende? Eu sozinho não vou conseguir passar para você. Existem coisas que está com a Cidinha, existem coisas que está com a Natália, existem coisas que está com a Andrea. O conhecimento ele está espalhado, diversificado nas pessoas. E nós precisamos entender que depende de mim correr atrás. E ainda mais hoje. Nós precisamos tirar a bunda da cadeira e se mexer. Certo? Então a aprendizagem ele é protagonista. E isso acontece desde a educação básica
até a pós-graduação e o mestrado. Você precisa construir o seu próprio conhecimento, certo? Você não vai ser um ótimo profissional só porque você fez um ótimo curso. Você pode ter um ótimo curso, mas isso não é suficiente para construir uma ótima aprendizagem. Um ótimo professor não é o suficiente para construir uma ótima aprendizagem. Ele pode ter um ótimo ensino, mas uma ótima aprendizagem vai ser de um aluno protagonista. Vai ser de um arquiteto, de um engenheiro, de um profissional BIM protagonista. Ou seja, ele vai atrás de aprender, ele vai atrás de fazer. Então não existe mais o tempo de eu sentar na cadeira e aprender. O direcionamento do mundo hoje, onde o BIM está caminhando hoje, onde o conhecimento está caminhando hoje, é nós tirarmos a bunda da cadeira e corrermos atrás do próprio conhecimento e construir. Certo? Agora, uma outra revolução é a multidisciplinaridade. O BIM ele vem de encontro com multidisciplinaridade demais. Você pode ver, nós tivemos uma palestra agora maravilhosa com o Juan, explicando sobre tecnologia de ponta que ele desenvolveu. E eu tenho certeza que eu não seria capaz de desenvolver o que ele desenvolveu pela gama de conhecimentos que ele tem. Certo? E a multidisciplinaridade é que eu tenho que sair um pouco da minha caixinha. A Natália falou muito bem na palestra dela sobre o pensamento que a gente tem antigo, ultrapassado, que é de uma linha de projeto como se fosse uma esteira de montagem, certo? Passa pelo arquiteto, que passa pelo engenheiro, que passa pelo canteiro de obras, certo? E isso tem que ser transformado para uma questão multidisciplinar, onde tudo isso trabalha em conjunto e em paralelo. Então eu tenho que sair um pouquinho da casa da minha engenharia ou da minha arquitetura ou do mestre de obras. Eu preciso sair da minha realidade e tentar ouvir um pouco o que o outro tem a me agregar, porque aquilo que a Cidinha falou anteriormente, o BIM não se faz sozinho. O BIM ele é um processo, ele é uma tecnologia que trabalha muito com a colaboração, certo? Então, como que eu vou trabalhar a colaboração de projetos se na minha empresa não desenvolvo habilidades socioemocionais? Não adianta se nós não soubermos lidar com as pessoas. Adianta nós falarmos sobre alta tecnologia, a Natália vir com uma baita palestra sobre sensacional conteúdo de sincronização de todos os processos. Se a gente ainda viver um atrito, às vezes, entre arquitetos e engenheiros, entre professores antigos e novos, entre inovação e o passado, às vezes falta resiliência, falta gestão da emoção para lidar no canteiro de obra, para lidar dentro do escritório. Porque o escritório ele não depende só do engenheiro para acontecer, ele vai depender também do contador, ele vai depender do advogado, ele vai depender do administrador. Nós vamos ter uma palestra um dia aí sobre direito, com um advogado na área de BIM. Então a multidisciplinaridade ela é essencial no BIM. Talvez você seja um empreendedor, tenha aí na sua empresa, talvez essa multidisciplinaridade seja o que mais te exigiu. Porque você na faculdade você aprendeu a ser engenheiro. Entrou no seu escritório, você teve que aprender um pouco de ser contador, um pouco de ser marketing, um pouco de ser contador de marketing, de gerenciamento, sabe, de relacionamento, de atendimento. Isso é multidisciplinaridade, certo? E para isso é necessário também um autoconhecimento. Certo? E o autoconhecimento é essencial para eu saber o meu papel dentro do BIM. Nós vimos que o fluxo BIM ele tem várias etapas. E às vezes vai ter uma pancada de cursos para você fazer, uma pancada de conteúdos. Eu já vi até alguém comentando no chat aqui sobre saber filtrar o que é bom, o que não é. Eu vou falar isso já já na nossa palestra. Se conhecer, eu sou arquiteto, onde que eu me identifico mais? Às vezes a sua jornada no BIM não vai continuar, não vai iniciar para fora, ela vai iniciar para dentro. A gente fez uma live, eu e a Andrea, no Para Construir, que a gente falou sobre qual curso a gente escolher para entrar no círculo. Como que eu escolho qual curso? Primeira coisa, eu tenho que me autoavaliar. Onde eu gosto de atuar, onde o mercado está apontando para mim, eu vou ser um BIM Manager, eu vou ser um BIM Coordinator, eu vou ser um modelador BIM,
eu vou ser um desenvolvedor de aplicativo como o Juan, identificar por você mesmo e a partir desse autoconhecimento você olhar para frente. E também o letramento digital. Letramento digital, você vê aquilo que eu falei, né? Chegou na pandemia, meu Deus, foi um caos. E era todo mundo indo atrás de mexer no Zoom, mexer no Meet, mexer em plataformas de acesso remoto. Só que eram coisas que sempre existiram. Só agora as pessoas foram atrás de um letramento digital porque ele foi necessário, ele foi obrigatório. A pandemia foi assim a onda, a tsunami da inovação vindo engolindo tudo. Ou você se adaptava ou você não conseguia trabalhar, certo? Foi um movimento tão radical de tecnologia e de inovação que a gente vê até as igrejas tiveram que se inovar. Você pode ver até como um culto religioso era direcionado, teve que ser reinventado, tem que ser modificado para a necessidade que a pandemia permitiu. Então isso fez nós gerarmos novas reflexões sobre como nós lidamos com a tecnologia e o papel delas na nossa vida. E eu vou falar disso um pouco mais para frente, sobre a inovação e a revolução da complexidade. O que é a revolução da complexidade? É que hoje nós vivemos em um mundo de complexidade. Tudo está conectado. Como a palestra da Natália disse, nós temos um fluxo contínuo e conectado, né? Você pode ver aqui essa foto aqui é daquela série Dark, que ela disse assim, que tudo está conectado, não sei se vocês já viram. Mas nós vivemos um dia de uma sociedade cada vez mais conectada, a informação totalmente conectada, e nós precisamos entender essa complexidade. Então, nós devemos sair um pouco da nossa caixinha, de como nós fizemos, de como a nossa formação aconteceu, olhar que a minha área ela está conectada a outras áreas e eu preciso conhecer essas áreas. Eu preciso ser multidisciplinar, que a gente colocou lá em cima. Quer ver uma revolução importante? Por exemplo, se você visse uma prova do Enem há muitos anos atrás, você via a prova de matemática, a prova de física, a prova de português, a prova de inglês. Mas hoje você vai fazer o Enem, existe uma prova só chamada de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias. Porque isso englobou um nicho maior. Porque a vida não funciona com problemas de matemática, problemas de português, Você vai ter que fazer tudo isso ao mesmo tempo, acontecendo tudo junto na nossa vida. E o BIM, ele encaixa perfeitamente nessa situação de complexidade. Quando nós falamos de indústria 4.0, de aprendizagem de máquina, de Big Data, onde nós temos todas as informações catalogadas, conectadas, coletadas em tempo real, a gente precisa pensar na multidisciplinaridade. Nós precisamos pensar em vários nichos. A gente antigamente tinha só os nichos mais importantes. Nós éramos limitados na informação. Agora nós não somos mais. Nós temos muitos nichos atuando e nós precisamos estar abertos. Então é uma conexão não mais muito vertical, mas ela é mais horizontalizada. Então, para eu ser um bom aprendedor de BIM, eu tenho que estar aberto a aprender áreas diferentes, né? E por que eu coloquei a foto do Batman aqui? Porque o Batman ele é um super-herói interessante, porque ele tem um cinto de habilidades. Ele tem um cinto de utilidades e para cada situação ele usa uma utilidade. Ele precisa de uma corda, ele tem. Ele precisa de um dardo, ele tem. Ele precisa de uma arma, ele tem. Então nós precisamos montar o nosso cinto do Batman. O que é o nosso cinto do Batman? O cinto do Batman seria múltiplas habilidades genéricas que eu poderia ter. A minha capacidade de usar ferramentas digitais, meu conhecimento em informática, sabe, habilidades genéricas, minha gestão, minha autogestão, a minha liderança. Às vezes você é um excelente modelador, você é um excelente dentro da metodologia BIM, mas você ainda não tem gestão de pessoas. Será que é uma ferramenta básica, fundamental? Todo lugar você vai usar a gestão de pessoas. Não tem como correr. E agora com o BIM, isso vai ser mais exigido, porque nós vamos trabalhar em mais colaboração. A tecnologia vem e ela não nos torna mais máquinas, ela nos torna mais humanos. Porque aquilo que nós fazemos de máquina, a máquina vai fazer por nós.
Então, nós precisamos direcionar para o trabalho em BIM, o fluxo em BIM, desenvolver nossas habilidades, nossa gestão de emoção, nossa gestão de pessoas, a nossa liderança. Talvez várias outras habilidades básicas que você precisa aprender. Talvez seja a hora, antes de você fazer uma pós em BIM internacional, às vezes é melhor você fazer o inglês antes. Né? Você acha que é importante o inglês? Claro que é importante o inglês. São habilidades genéricas que você pode buscar. Afinal, você está num workshop de Building Information Modeling, fazendo um benchmark, criando um network de uns insights para seu próximo manager, project manager. E a gente usa coisas assim o tempo todo, certo? São que habilidades genéricas que são exigidas. Outra coisa importante também para a nossa aprendizagem é a gestão da singularidade. O que é a gestão da singularidade? Entender que cada indivíduo, como ser humano, ele é diferente. Talvez o curso que o seu amigo fez pode ser um excelente curso, mas às vezes não funcione para você, porque você é uma pessoa diferente, com uma bagagem diferente. Pode ser que a minha palestra hoje não seja, agregue tanto valor para você, mas outra palestra agregue, porque você é uma pessoa diferente, certo? Nós somos pessoas diferentes. Eu tive uma classe de engenharia civil muito interessante. Eu tinha colegas de turma que eram formados em arquitetura e precisavam e queriam fazer engenharia. Eu tinha colegas que já tinham outra faculdade e estavam fazendo engenharia. Eu tinha colegas que saíram do ensino médio, que entraram na engenharia. Eu tinha mestre de obra que já estava trabalhando no setor, mas precisava se capacitar ainda mais. E eu tinha colegas de classe que era pedreiro, certo? Que parou de estudar há 10 anos e estava fazendo faculdade agora. Eu posso ensinar engenharia civil, eu posso ensinar BIM da mesma maneira para todos? Eu preciso gerenciar a particularidade de cada um, certo? Preciso gerenciar as qualidades de cada um e as características de cada um. Entenda você mesmo, entenda qual o seu próprio caminho no BIM. A sua carreira, você vai entrar para... Não, meu foco é custos, meu foco é números, então eu quero trabalhar no caminho de orçamento. Então vai fundo, entende, vai na fé. Entende? E não queira... E às vezes o outro profissional não vai ter o mesmo caminho que você. Nós temos muitos profissionais BIM aqui conosco, mas cada um traçou um caminho diferente para chegar até onde chegou. Então não tem uma fórmula pronta, quadradinha, redonda para entregar para você. A gente viu um contexto interessante que foi dito na palestra do dia anterior, né, que às vezes o vendedor chega na empresa, que chegam e colocam e falam assim, não, eu tenho BIM aqui para vender. Né? Como se o BIM fosse um produto ensacado, limitado, sendo que não é. O BIM é um fluxo muito grande, existem uma série de profissionais, existe uma série de campos que precisam de profissionais e às vezes não tem. Às vezes o empecilho do BIM crescer seja a falta de profissionais em várias áreas. Às vezes muitos profissionais focando numa coisa, achando que BIM é só modelagem, e não é. Nós precisamos de um administrador em BIM. Com certeza o BIM vai envolver os recursos humanos, certo? Os recursos humanos, não adianta você ter uma empresa de construção civil e você falar para o seu engenheiro, começa a usar BIM agora, e ele sozinho vai lá e começa a trabalhar. O BIM ele vai ter que entrar em todo o ciclo de produção da empresa, ele vai afetar todos os setores. Então, se a gente não tiver multidisciplinaridade de trabalhar com cada setor com a sua particularidade, certo? Nós não vamos conseguir. Se a gente pensar que o BIM ele é somente técnico e não colaborativo, nós não vamos conseguir, porque o BIM ele vem com uma inovação de automação muito grande. E a automação ela nos permite nós sermos mais humanos e não mais técnicos, porque o ser humano é melhor em ser humano e não em ser máquina, certo? Overflow de informação. Isso aqui
Um colega nosso já colocou no chat, eu achei muito pertinente. Que a gente falar sobre assim, saber, tem um monte de informação, a gente precisa filtrar o que é bom, certo? E é o que acontece, se eu entrar, digitar Build Information Modeling no Google, digitar BIM, vai aparecer no mínimo aí 27 milhões de resultados. É muita informação, como que eu vou saber onde eu vou começar, onde eu vou terminar? Eu tenho uma observação de um professor que foi do seguinte: informação infinita, conhecimento zero, né? O infinito e o zero, eles são lados opostos da mesma moeda. Se a minha velocidade tende ao infinito, o meu tempo tende a zero. Eu vejo assim, quando nós vemos o Google, a gente pesquisa lá Build Information Modeling e nós temos milhões de resultados, nós temos infinitas informações e às vezes zero conhecimento, porque eu não sei por onde eu começar, eu não sei por onde guiar, certo? E como que nós fazemos isso? É o que nós vamos discutir. Né? Como que o BIM pegou a gente na curva, né? Todos nós estamos aqui para aprender BIM. E como que a gente potencializa essa aprendizagem, né? Como que a gente pode trabalhar? O melhor do ser humano é ser humano. Quer dizer, nós precisamos de pessoas, certo? Nós temos aqui no workshop ao vivo onde você pode interagir, tirar suas dúvidas, ter acesso para ter alguém mais experiente para falar para você. Olha, isso aqui é relevante para você, isso aqui não é relevante para você. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Nós precisamos de pessoas mais capacitadas do que nós, mais experientes do que nós, para sermos os nossos filtros, a nossa curadoria, certo? A função, o papel do educador, o papel do professor hoje, para o BIM, eu acredito que o essencial é ele ser um curador. Filtrar a informação, porque o aluno ele já está no celular dele já com um monte de informação do BIM. A informação ela já está de uma maneira gigantesca, pesada, extremamente carregada. Nós precisamos de alguém para chegar pro engenheiro que se formou há 3 meses e que só ouviu falar de BIM na faculdade, que pegue ele pela mão e fale: o BIM, pro caminho do BIM para você seria o melhor caminho aí, isso, isso, isso. Usa isso, usa isso, usa isso. Nós precisamos de curadores. O papel do educador, a gente precisamos cair para um caminho de curadoria, certo? Filtrar aquilo que é importante, aquilo que não é. Agregar relevância, certo? Trazer o que realmente, porque senão a gente fica doido. A gente não para de ver coisas de, nossa, workshop, imersão, semana de aprendizado, curso de não sei o que, e-book, uma pancada de conhecimento um atrás da outra, e você com os problemas e pandemia, chega uma hora que a gente fica igual barata tonta, sem saber para onde andar, sem saber para onde correr, certo? Então nós estamos aqui na CBIM para fazer uma curadoria, para direcionar os profissionais, para direcionar o conhecimento. O conhecimento ele existe, ele é muito bom, mas está faltando o que? Seres humanos, ajudando os seres humanos chegar e filtrar isso e filtrar o que é importante e o que não é. Quando nós entendemos como funciona, quando a gente pega essa pegada do movimento, a gente não fica com medo da automação. Quando nós somos profissionais humanos, nenhuma máquina vai te substituir. O profissional que está ligado na inovação, quando vem a tecnologia para automatizar o serviço dele, ele não fica com medo, nossa, vou perder o meu serviço, vou perder o meu emprego. Não, ele dá graças a Deus. Fala, graças a Deus que esse processo está automatizado, porque agora eu vou poder dedicar ao planejamento, ao projeto, à criação, ao desenvolvimento de pessoas, a treinar profissionais. E como precisam dos profissionais serem treinados. Não é verdade? Como que é necessário ser educado? Porque nós não somos engenheiros e arquitetos porque a gente aprendeu a fazer uma conta ou aprendeu a fazer um dimensionamento. Nós somos profissionais e nós somos críticos daquilo. Nós podemos... O engenheiro, o arquiteto, ele olha para aquilo e ele fala, isso aqui está fora da realidade, ou isso aqui está dentro, isso aqui serve. Posso colocar uma máquina, automatizar o fluxo, automatizar o projeto? Posso. Mas o olho humano, ele é insubstituível. O senso crítico, a criatividade humana.
Então, a inovação, a automação, ela vai vir para nos livrarmos do nosso papel de máquina e nos dar o papel de ser humano. Então, não tenha medo. Na hora da aprendizagem do BIM, você engenheiro, arquiteto, gerente, sabe? O trabalho que eu fazia, nossa, está sendo automatizado. Nossa, mas o BIM faz o quantitativo automatizado. Mas eu sou engenheiro de custos, eu vou perder meu serviço, eu vou perder meu emprego. Não, o seu trabalho vai ser mais eficiente. O processo que você fazia mecânico na unha, o computador vai fazer para você. E o processo humano, você vai fazer melhor, com mais tempo. O problema é que às vezes os cursos, às vezes as formações que ainda são de uma visualização, de um ponto de vista passado, são focados muito no mecânico, no lógico matemático, e não no humano. Então às vezes a gente é engessado a aprender só o lógico matemático, e não de pegar o feeling das coisas, sabe? A gente vê lá o aluno e o professor. Os dois fazem o mesmo resultado. O aluno segue o procedimento e dá um valor, e ele viu que ele chegou num valor. O professor segue o procedimento, vê o valor, e ele olha o valor e ele critica o valor. E ele fala, essa viga podia ser maior, essa peça está mal dimensionada, essa armadura poderia ser diferente. Poderia pensar, ok? E pensar e soluções diferentes. Entendeu? Esse feeling que às vezes a faculdade, quando não foi, os cursos foram modelados quando a automação não existia e não via tempo para passar isso. E agora com a automação a gente pode focar nisso. Eu vejo comentários aqui do Márcio Colim falando que trabalha com BIM há 12 anos e ele vê resistência estimulada pelos próprios professores das faculdades por falta de conhecimento. É exatamente isso, porque os professores das faculdades fizeram a faculdade deles há 10, 15 anos atrás. E há 10, 15 anos atrás o mundo já era outro. Entende? O mundo já era totalmente diferente. E agora que o mundo mudou, o conhecimento precisa ser mudado também. E não tem problema nenhum nisso. Certo? Então, quando o profissional ele só fica no mecânico, se você só faz o mecânico, uma máquina vai te substituir. Mas se o seu trabalho é mais do que o mecânico, se você entrega mais do que o mecânico, quando a automação vier, você vai dar graças a Deus. Entende? E tem gente falando assim, podemos ver um projeto, como funciona o BIM. A gente, ao longo das palestras, vai ter um entendimento maior. E a gente vai falar algumas coisas também sobre o que é o BIM, como funciona o conceito. Cola aqui na CBIM, acompanha os nossos conteúdos, que a gente está aqui para trazer um conteúdo educativo bacana. Né? E existe essa resistência mesmo que foi colocada devido a essa barreira, né? Que acontece da inovação mesmo. Certo? Então, basicamente, são essas as mudanças do mundo, certo? Para nós trabalharmos para uma boa aprendizagem em BIM, nós devemos construir o nosso próprio conhecimento, nós devemos buscar conhecer pessoas que trabalham com BIM, pessoas que vão te orientar. Nós devemos entrar em comunidades que fomentam isso, porque o BIM não acontece sozinho. A gente precisa trabalhar junto com o BIM, precisa trabalhar com pessoas. Eu dependo de outras pessoas para que meu fluxo BIM aconteça. E eu não dependo só do meu colega arquiteto, eu dependo do meu recurso humanos, eu dependo do marketing. Às vezes o maior diferencial às vezes do BIM no marketing é você poder apresentar um projeto como o Juan mostrou, com realidade aumentada, entende? Eu tenho que passar isso e pensar isso de uma outra forma. Eu já olho isso e já penso, pô, eu posso aplicar isso no meu marketing. Posso fazer o meu cliente entrar no apartamento dele com realidade virtual. Então, eu penso no BIM aplicado ao marketing. Eu penso no BIM aplicado a recursos humanos. Penso no BIM aplicado à administração. Penso no BIM na minha contabilidade. Certo? Um apontamento de ontem que uma pessoa colocou no chat interessante. A pessoa presta consultoria e ela vê que quando ela chega ela tem que agir como gestora, porque ela primeiro precisa acertar as contas da empresa para depois trabalhar. Certo?
E eu vejo pessoas falando assim, nossa, na faculdade eu aprendi no CAD ainda. Porque é o que acontece, o mundo muda muito rápido. Nós precisamos ser protagonistas dos nossos próprios conhecimentos. E sairmos da nossa casinha, da nossa zona de conforto. Certo? Então, assim, busque pessoas, busque estar com a gente. E nós vamos caminhar aí junto. Beleza? Eu queria agradecer a vocês. E eu queria abrir para fazerem perguntas, para trazerem aí apontamentos. Beleza? Fico à disposição de vocês. Cidinha, a Andréia. Tá aqui já no chat do YouTube. Vamos levantar aqui as questões para os nossos. Isso, tem o Bob Mendes pergunta: poderemos ver um projeto ou como funciona o BIM? Legal, Bob. Olha, é o seguinte, o BIM, ele é um processo de modelagem de informação de construção, certo? Ele não é um software, ele é todo um procedimento e uma metodologia de trabalho, certo? Se você acompanhar a palestra da Natália no começo, ela fala bastante de como o BIM age, e ao longo de toda a semana, nós vamos trabalhar sobre a aplicação do BIM em várias áreas. Então a gente pode mostrar um BIM, um Building Information Modeling, um modelo de informação de construção, né? Que é um projeto tridimensional, com todas as etapas. Ele pode ser até 4D, 5D, 6D, 7D. E ao longo da semana vai ter gente muito mais capacitada do que eu para entrar em detalhes disso daí. Eu trabalho com BIM no meu escritório e assim, vem gerando muita eficiência, muito resultado. Ao longo dos nossos conteúdos a gente vai colocar bastante coisa para você, então fica ligado que você vai aprendendo aí ao longo dos dias. Então, você já está respondendo aqui, de certa forma, a próxima pergunta da Cláudia Vale, que ela coloca assim: ao longo do workshop, teremos oportunidade de falar a respeito de como identificar o que é melhor para a minha realidade? Como entrar neste universo? Legal, muito bacana a sua pergunta. Primeira questão, você estar na CBIM fazendo parte já é um passo assim excelente, porque você vai ter acesso a pessoas, não só a materiais, mas pessoas que vão poder orientar primeiro o que é BIM, certo? Você aprender primeiro o que é. O BIM não é um software, certo? Não é uma metodologia de projeto. Entenda essa metodologia numa visão macro, certo? Entenda essa metodologia, como ela funciona num horizonte. Entenda todo o fluxo de uma maneira assim genérica, para você ter uma noção de tudo. E de acordo com a sua área, se você é arquiteta, se você é engenheira, se você é gestora do direito, do TI, você vai entender o seu caminho e vai se aprofundando nele. Então, assim, entenda o básico, entenda uma visão geral do todo, certo? E você vai ter com materiais da CBIM, e a gente tem um material bacana aí do Sebrae, que vai ter aí, acompanha a gente nas mídias sociais, certo? E vai acompanhando e chegue perto de pessoas, busque network, certo? Que às vezes as pessoas vão conversar com você, te conhecer melhor e entender, a sua dúvida é essa, o seu problema é esse, certo? Porque você está vindo para o BIM porque provavelmente você tem uma dor, você tem uma necessidade e você acredita que o BIM possa sanar essa necessidade. Só que às vezes a gente precisa entender qual é essa necessidade para ver como o BIM vai sanar essa necessidade. Você é uma arquiteta, modela interiores, você quer projetos realistas, simulações, então a gente vai trabalhar com o BIM para isso, entendeu? Você é engenheira de custos, então cada campo vai ter a sua aplicação. Muito bem, agora temos aqui uma colocação de Rubens Paulo Carvalho Alves. O BIM torna os projetos mais eficientes e, consequentemente, se entrega produtos melhores. Mas o BIM não é fácil. Esse é o meu ponto de vista. Legal. Eu entendo. Realmente, às vezes, depende muito como você conheceu, como você aprendeu, certo? Às vezes a sua curva de aprendizagem, como é que é? Ele é uma curva, né? Então, às vezes, o mais difícil é começar. Tem um ditado grego que diz: metade do trabalho feito é começar o trabalho, certo? Então, assim, não desista desses primeiros empecilhos, porque às vezes eles são os maiores.
entende? Às vezes depois que você vencer, as coisas vão indo, você vai subindo na curva e você vai aprendendo mais, cada vez mais rápido. Quanto mais você aprende, mais fácil vai ser de você aprender. Então, às vezes, o começo é o mais difícil, entende? Então, pense, com o passar do tempo, você vai ganhando experiência, você vai lendo mais, e isso vai te deixando mais capacitado para receber mais informações. Às vezes, você pode ter recebido uma informação que você não estava preparado ainda, entende? Às vezes faltou, às vezes, um letramento digital, às vezes um conhecimento do que é o software, o que é um software de modelagem, né? O que é internet das coisas, o que é isso que a Natália falou, tudo isso, para ter um respaldo para ir para um próximo. Às vezes pode ser que você tenha pulado alguma etapa nesse aprendizado, mas quando você corrige isso, as coisas fluem. Pode acreditar. Exatamente. O Guilherme Gouveia. Na minha graduação em 2015, não aprendemos nem plataforma CAD. Era desenho na mão, aprender sozinho para não ficar para... perdão, deixa eu voltar aqui. Era desenho na mão. Faculdade muito atrasada e realmente precisei aprender sozinho para não ficar para trás. Obrigado, Guilherme. Abriu muito a minha cabeça quanto a essa realidade. Isso, é porque a gente tem que pensar que nós somos mais do que os nossos diplomas, né? Não é que eu aprendi coisas na faculdade e o meu trabalho vai se aplicar aquilo que eu aprendi na faculdade e é isso. Mas na verdade eu vou ter que aplicar tudo que eu sou, sabe? Você aprendeu a projetar, mas você vai ter que ser um líder, você vai ter que ser um executor de software, um modelador, coisas que às vezes a faculdade não ensinou, e você vai ter que construir isso com seus próprios braços, entende? Às vezes o problema das pessoas, elas se limitam às vezes dão uma fórmula para ela, né? Você vai terminar a escola, vai entrar na faculdade, vai entrar no emprego, e é isso. Mas o conhecimento ele é muito maior. A aprendizagem ela acontece 24 horas por dia, né? Então, assim, a faculdade que você fez, talvez para hoje, muita coisa não seja tão relevante. A faculdade que eu fiz, talvez daqui a 5 anos também muita coisa tenha mudado já também. Então, eu preciso correr com a esteira. Se eu correr só no mesmo ritmo da esteira, eu vou ficar para trás. Isso aí. Agora, o Márcio Collin, ou Colin, desculpa se a pronúncia estiver errada, trabalho com BIM há 12 anos e vejo a resistência do uso de BIM estimulada pelos próprios professores das faculdades por falta de conhecimento. Sim, porque quando a gente é criado na maneira antiga, que nós somos limitadas ao execução lógico-matemática, eu aprendi a fazer aquela conta, eu só sei fazer aquela conta. Se algo vier substituir, não sei o que fazer. Então, quando vem algo que automatize isso, que agilize o processo, isso vem como uma ameaça para mim, certo? Então, precisa ser... E isso, para ser mudado, é muito burocrático. Vocês não sabem como o MEC funciona. O Ministério da Educação, ele tem toda uma regulamentação para os cursos, nós temos um conselho de classe. Então, mudanças no currículo não são simples e às vezes não dá tempo. Até você mudar, o mundo já mudou. Então, a gente precisa construir o nosso próprio caminho. Aí. Wanderson Van faz uma colocação. Guilherme Camossi, ótima palestra, envolve muita gestão humana, o que passamos no dia a dia. Ah, sim, acho que é importante agora, porque as máquinas já vão fazer o que a gente precisa fazer de máquina, né? Exato. Juliana Jacó, eu vejo uma lacuna nos softwares não estarem adaptados à realidade brasileira. Temos muito a repensar nisso. Antes de saber o inglês, precisamos sim de softwares adaptados à nossa realidade. Sim, eu coloquei o inglês como exemplo de uma habilidade genérica que vai te colocar à frente de muita coisa, certo? Nós temos uma lacuna às vezes, mas às vezes se eu tivesse o inglês eu poderia adiantar essa lacuna, né? Eu poderia passar na frente. Quando eu sei mais uma língua é um universo a mais que abre para mim, né? E a gente precisa sim adaptar, mas às vezes a pessoa que vai adaptar vai ser você, vai ser eu, entende? Porque não tem ninguém para fazer. As coisas estão acontecendo porque nós estamos tirando a bunda da cadeira e indo fazer. Entendeu? As coisas aconteceram no governo, a iniciativa estatal aconteceu, mas porque muita gente que saiu do lugar onde estava e fez alguma coisa, entendeu? Juntaram pessoas com grupos de WhatsApp, iniciaram conversas e chamaram pessoas, organizaram as coisas e fizeram acontecer.
entende? Então, assim, quem vai construir o BIM, quem que vai, às vezes, vai preencher as lacunas, vão ser a gente, entende? Então, é o protagonismo, né? Muito bom. Carlos César Soares de Oliveira. Agora tem muitos elogios, Guilherme. Você deve estar acompanhando o chat aí. A gente não vai dar conta de colocar tudo aqui, mas vamos lá. Carlos César Soares de Oliveira. Fantástico. Preciosidade. Valiosas neste momento. Parabéns a todos. Tem Raquel aqui. Raquel Barros. Gostei, pois mostrou a abrangência de competências necessárias na realidade atual. Parabéns. E Cláudia Vale coloca, Guilherme Camossi, suas colocações foram estimulantes. Colei Sebim. Obrigada. Aí temos uma pergunta aqui do Caio Bin. Guilherme, você tem um roadmap Learning Path para quem está iniciando no conceito BIM e nos softwares BIM agora? Legal. É uma boa ideia para a gente pensar, entendeu? Estamos aqui, nós não temos ainda, mas a gente pode fazer isso acontecer. Entendeu? Você pode ajudar a gente, fazer parte e fazer isso acontecer, para que as pessoas sejam encaminhadas para que isso aconteça. Entendeu? E a gente fala assim, né, às vezes de preencher as lacunas, e eu falo às vezes do inglês, e a gente pensa num roadmap learning path, né, para fazer, e vamos usar o nosso inglês e fazer isso acontecer. Certo, aí agora Bernardo Perna. As poucas universidades brasileiras que trabalham o BIM o fazem de forma segmentada, quando o tema deveria ser tratado transversalmente com várias disciplinas integradas ao BIM. É, exato, porque assim, é aquilo que eu falei, a burocracia de você mexer no curso, né? Você tem muitas limitações, os cursos ainda... Existem muitas faculdades que estão caminhando com o ensino fomentado em projetos, né? O TBL eu acho muito viável para a questão do BIM, que é o Team Based Learning, você montar grupos e o ensino focado em projetos, focar na solução do problema, e você usar várias disciplinas para solucionar aquele problema, né? E não pensar só no quadradinho do cálculo diferencial integral às 7 da manhã, das 8h30 o álgebra linear e às 9 da manhã outra coisa, como se elas não se conectassem. Você teria que usar tudo isso ao mesmo tempo, com resiliência para aguentar o cara no canteiro de obra e ficar atento ao Instagram da sua empresa e falar com o cara do TI que está fazendo o sistema, nanana. Tudo isso vai acontecer ao mesmo tempo na nossa vida, né? Então, assim, isso realmente acontece, a gente precisa pensar e pensar nessas revoluções, né? A gente pode transformar isso assim, e isso está na nossa mão. Ninguém vai fazer pela gente, a gente que vai poder fazer. Muito bem, agora a gente não tem mais perguntas, Guilherme. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua palestra, muito rico o conteúdo, excelente, parabéns e sucesso, muito sucesso aí para você. Valeu, gente. Agora eu vou passar aqui para Cidinha aqui, né, para ela finalizar com vocês. Tchau, tchau.